nem tantas pessoas dão tanta importância assim ao conhecimento das últimas coisas, e principalmente o conhecimento bíblico, né? O conhecimento à luz das Escrituras, o que de fato a Bíblia nos ensina. E o que mais se fala são as más interpretações que há sobre a doutrina das últimas coisas, e isso geralmente ou assusta ou desperta uma curiosidade, por um outro lado, né, para amedrontar e também para poder fazer as pessoas serem especiais em relação aos outros, com descobertas de revelações e etc. Coisas que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a Bíblia de fato não está dizendo, ensinando. Esperamos que com esse momento aqui que nós separamos para esse fim, de estudar, debater um pouco da questão escatológica, possa ser de importância para cada um de nós, os irmãos, para ajudar a esclarecer algumas coisas, ou colocar outras mais, né? Ou colocar outras dúvidas, né? No coração. Eu estou dizendo isso, uma vez eu trouxe uma pessoa para falar sobre escatologia e depois eu tive muitos problemas. Tive que dar uma aula, várias aulas de Apocalipse para a igreja depois, porque houve muita confusão. E a gente não teve como intervir, porque o camarada já veio com o título, né, de pós-graduado, né, em escatologia. Aí você fica numa situação bem delicada, né? Embora que à luz da palavra a gente possa contestar a tantos quantos, né, que trouxeram um falso ensinamento a respeito das Escrituras Sagradas. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê um direcionamento nessa noite para o louvor da glória dele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nos reunimos nessa casa de oração para juntos crescermos na graça, no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo, e queremos te pedir, ó Deus, que em cada palavra, em cada conhecimento obtido, possamos sermos direcionados para a pessoa de Cristo. Queremos, ó Deus, cada vez mais nos apegarmos a Ele, aos seus ensinamentos e vivermos para Ele, ó Pai. Dê a cada um de nós nesta noite o conhecimento, a sabedoria e, acima de tudo, o direcionamento do Teu Espírito Santo, para que toda a honra, todo o louvor e toda a glória seja dada somente a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo que seja um tempo de adoração ao Senhor, cada momento aqui vivido e participado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou convidar o irmão Samuel para fazer ali a parte inicial, né? E aí convidar os preletores. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Já fui apresentado aí pelo pastor Erisvaldo, né? Meu nome é Samuel Herrera, fui muitos anos membro dessa igreja e hoje sou membro da Igreja Presbiteriana Calvário em Belo Horizonte. Até convido os reverendos que possam vir à frente, já irei apresentá-los à medida que estejam aqui. E estou chamando todos de reverendo, espero que nenhum deles se ofenda com isso. Da esquerda para a direita, temos aqui o reverendo Ludgero Bonilha Moraes, pastor presbiteriano, mais de 40 anos, pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, atual pastor colaborador da Igreja Presbiteriana Calvário. Temos também o reverendo Davidson Heller, pastor da Igreja Batista Bom Destino, em Belo Horizonte, pastor batista, e pastor Erisvaldo, pastor desta igreja, Erisvaldo Souza Leite. Meus irmãos, é bem importante isso que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco hoje à noite, porque no cristianismo nós tendemos a, uma vez salvos, deletarmos qualquer expectativa sobre este assunto da nossa cabeça. Nós queremos saber que fomos salvos e pronto.
As coisas mais complexas nós não vamos nos aprofundar nelas. E, na verdade, dita muito daquilo que nós cremos. Gostaria de dizer aos irmãos que, embora possamos ter aqui à frente pastores que tenham a mesma posição com relação ao assunto, que nós vamos tratar de escatologia, eles podem, inclusive, não concordar em tudo, mesmo tendo a mesma posição. E, por diversos anos, a igreja teve posições diferentes com relação a essa questão. Poderíamos chamar, inclusive, de uma discussão do milênio, porque nós focaremos essa discussão com relação ao milênio, descrito especificamente em Apocalipse capítulo 20. Os primeiros 3 séculos da igreja, a interpretação da igreja primitiva era voltada para o pré-milenismo. E, meus irmãos, esses termos serão bem explicados para vocês, já que também tenho conhecimento que muitos estarão tendo contato com eles de maneira iniciante. Mas os primeiros séculos foram séculos onde o pré-milenismo era o entendimento que a igreja tinha sobre o milênio. A partir do século IV, quando Constantino, imperador romano, aceita o cristianismo, nós temos ali o amilenismo fazendo parte da interpretação majoritária. No século XVIII, já no iluminismo, nós temos o pós-milenismo, no movimento dos puritanos sendo o pensamento majoritário. E após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo foi ali esfacelado, nós temos a volta da predominância do entendimento amilenista e pré-milenista. E todas essas posições têm subposições também. Então nós teremos a oportunidade de ouvir bastante sobre isso hoje. Bom, para começar, nada mais importante do que entendermos algumas coisas muito básicas. E aí eu gostaria realmente que os pastores buscassem esclarecer ao máximo, usassem o que tem de melhor sobre esses entendimentos. Então, numa maneira bem rápida, como os pastores definiriam escatologia? Podem ficar à vontade aí, quem quiser falar. Escatologia. As perguntas mais fáceis eu respondo. São 2 palavras, né? Logos e eschaton. É a doutrina das últimas coisas. E, evidentemente, quando nós pensamos na doutrina das últimas coisas, nós não estamos pensando única e exclusivamente na última coisa. Nós estamos dividindo entre o último dia, que é o dia glorioso da volta de Cristo, a volta visível do Senhor Jesus, né? Em poder e grande glória, todo olho o verá. Aí, com esse barulho eu pensei que a volta de Cristo já está acontecendo. Mas, e também aquilo que nós chamamos de os últimos dias. Os últimos dias, não propriamente o último dia. Então é a doutrina das últimas coisas, que se refere aos últimos dias, e aí evidentemente é uma controvérsia para saber quais são os últimos dias, né? E o último dia. Ainda sobre escatologia, é importante a gente ressaltar que na definição do termo, a própria definição do termo, ela vai trazer 2 subdivisões, né, esqueci o nome do autor aqui, usa, que é a divisão entre escatologia presente, ou escatologia concretizada, realizada, e escatologia futura. Então, existem situações da escatologia que são para esse tempo e questões que são futuras. Então, é importante a gente ressaltar isso, que escatologia não é somente a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Porque no Antigo Testamento, eles pensavam na vinda de Cristo como uma proposição escatológica também, porque é algo referente ao futuro para eles.
Parece que já responderam tudo, né? Mas, na verdade, essa perspectiva que a igreja tinha a respeito das últimas coisas estava muito presente no apóstolo Paulo, nas suas cartas, né? Ele sempre fazia questão de mencionar nós, os que estivermos vivos, né? E isso fazia também com que a igreja marchasse triunfante na questão da evangelização, da proclamação do evangelho. Eu fico pensando que quando a igreja perde a visão escatológica dela, ela deixa de pregar o evangelho e começa a se envolver com as coisas dessa terra aqui, mais envolvido com as coisas deste mundo do que com as coisas do reino de Deus especificamente. E pegando um gancho ali na palavra do reverendo Lugero, como não é falando apenas do último dia, na própria Bíblia, quando Jesus fala sobre os últimos dias, né, começa com seu sermão no capítulo 24 de Mateus, falando sobre o princípio das dores, e a gente vê então que está bem baseado essas questões que são levantadas aqui, porque as coisas que são mencionadas ali a gente está vendo acontecer não só agora, mas já aconteceu no passado e certamente acontecerão no futuro também, né? Que é nação contra nação, reino contra reino, pais contra filhos, né? A fome, os problemas naturais e etc. Então, quando você estuda escatologia, você estuda todos esses acontecimentos, como foi dito aqui, tanto presentes. A gente faz uma análise também daquilo que aconteceu no passado e o que vai acontecer também no futuro. Bom, e por que seria importante, então, não só que não fosse o conhecimento exclusivo dos teólogos ou dos pastores? Porque é importante que a igreja compreenda sobre estes fatos. É importante que um cristão tenha conhecimento e tenha uma posição em relação aos últimos dias. É importante a gente observar que a expectativa ela está presente nos principais conceitos cristãos. E a expectativa da vinda de Cristo, ela é uma expectativa presente na vida, no ser cristão, no arcabouço do cristianismo. Então, quando nós pensamos na importância, nós vamos ver que, à medida em que nós temos a expectativa da vinda de Cristo, nós vamos ter mais ardor na vida cristã, nós vamos ter mais esperança, nós vamos lutar contra as coisas que estão nos rodeando sob uma perspectiva diferente. Quando a nossa perspectiva é uma perspectiva mundana, nós não visualizamos o real sentido da escatologia. Então, quando a igreja abandona a visão escatológica, ela também abandona o princípio da expectativa da vinda de Cristo e, consequentemente, o trabalho nesse sentido pela vinda de Cristo. Bom, eu entendo o seguinte, que até mesmo a questão da nossa salvação, nós somos salvos, temos a garantia da salvação, mas nós somos salvos na esperança de sermos salvos. O apóstolo Paulo diz que se porventura a nossa esperança se fundamenta apenas nas coisas desta vida, nós somos as mais miseráveis das criaturas. A nossa salvação nos leva a esperar a perfeição, e nós vivemos ainda num mundo caído, em pecado, em desgraça, em miséria. Então o coração do crente aguarda algo melhor. Na verdade, todos os seres humanos aguardam algo melhor. Quando nós, alguns anos atrás, elegemos a presidente Dilma, né, a gente pensou que ia ser algo melhor. Né? Aquela expectativa de que a política, as ações sociais e tal, haverão de melhorar o mundo. Há uma expectativa, há uma esperança no coração de todos os seres humanos. Mas especialmente nós, os crentes, entendemos que a esperança que nós temos
não pode ser construída com o esforço das nossas próprias mãos. A nossa esperança se baseia numa interferência sobrenatural do Evangelho, evidentemente, mas de uma forma definitiva na volta do Senhor Jesus Cristo, quando céus e terra serão transformados, né? Eu pessoalmente creio que nós haveremos de viver na terra, né? Mas uma terra glorificada, sua exuberância levada à sua potencialidade última, né? Então vamos experimentar, e a gente sempre está aguardando alguma coisa melhor, né? E na minha maneira de entender o escrito das Escrituras, é, na verdade, o âmago das Escrituras. A Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia é o livro de uma interferência sobrenatural de Deus de forma definitiva. Então nós somos salvos na esperança de sermos salvos. Eu penso que, além da questão da esperança, a gente poderia abordar a questão do fato da igreja. Quando a igreja está envolvida com a escatologia, com a visão, com essa expectativa pelo encontro da noiva com o noivo, né? A igreja também vai se proteger. Quando a igreja tem um conhecimento saudável a respeito das últimas coisas, da doutrina das últimas coisas, ela vai também se proteger de toda essa onda de um evangelho raso, vazio, que a gente tem nos nossos dias, e a gente vê até mesmo nas canções, por exemplo, demonstrado essa fragilidade. Quando a gente vê as pessoas tão preocupadas, né, com a prosperidade financeira e com os valores deste mundo, a gente percebe logo que a visão e a perspectiva em relação à volta de Cristo está comprometida. Costumo dizer aos irmãos aqui de vez em quando que as canções mais cantadas no passado sempre reportavam para a volta de Cristo. Nós temos no Cantor Cristão, hino 108, né, chamado final, uma alusão ao encontro da igreja, né? O hino 114, que fala sobre o milênio, né, na visão pré-milenista, mas sempre numa perspectiva de últimas coisas. Nós temos o hino 508, eu avisto uma terra feliz. Hino 519, fim da lida terreal, né, quando já do rio além, aquela expectativa da igreja com relação à volta. Já as músicas de hoje, em boa parte, graças a Deus, hoje tem surgido verdadeiros cristãos comprometidos com a boa música, né, para trazer para a igreja, mas boa parte das canções que foram influenciando nossas gerações sempre voltadas para o homem, não para adoração a Deus, e canções que falam de restituição, como se Deus fosse obrigado a nos restituir alguma coisa. Bom, irmãos, tenho a expectativa de que no final nós consigamos abrir para perguntas. Agora vamos adentrando para priorizarmos, inclusive, os eventos sequentes, né? Bom, teremos então, logo mais, o reverendo Erisvaldo abordando a visão pré-milenista, o reverendo Davidson a visão amilenista, e não temos um pós-milenista entre nós, o que eu particularmente considero uma pena, mas não temos. Então o reverendo Lugero fará uma espécie de compêndio, inclusive apresentando a visão pós-milenista. Antes de começarmos, eu gostaria de perguntar algo para os três. Todos creem que Cristo retornará física e visivelmente? Essa é a expectativa de todo crente em Cristo. Nós cremos na volta visível, física, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Todo o olho o verá.
alguns, falando sobre isso, entendem que ele haverá de trazer as almas de todos os crentes, ou de todas as pessoas, mas especialmente o apóstolo Paulo fala sobre os crentes, cujos corpos haverão de ressuscitar e se unirão às suas almas, e aquilo haverá de ser um evento que inclui todos os seres humanos que viveram, que vivem e que viverão. É claro que esse assunto é um assunto controverso. Não é controverso agora, não. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, percebe que essa controvérsia estava lá, né? Por quê? O que aconteceu? Eles imaginavam que Cristo voltaria naquela própria geração. E o que aconteceu? De repente, os crentes começaram a morrer, né? Aí o apóstolo Paulo viu um certo desespero por parte de muitos, mas morreram, não vão ter a oportunidade de participar da volta de Cristo, como é que vai ser? Aí o apóstolo Paulo dizendo: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E aí ele apresenta a doutrina, dizendo que nós não precederemos os que dormem, né? Mas quando for ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. E é interessante, nós não precederemos, também não antecederemos. Será um evento em que toda a humanidade estará na presença de Cristo. Essa controvérsia continuou, né? A controvérsia não foi só nos dias do apóstolo Paulo, não, né? A controvérsia nos primeiros séculos, especialmente com Orígenes, que falou um monte de bobagem, né, a respeito do que seria o reino de Cristo sobre a terra, né? E depois, mais tarde, posições foram modificadas, e mais recentemente surge um movimento, que é o movimento dispensacionalista, que é muito recente do ponto de vista teológico, doutrinário, né? Final do século XIX, começo do século XX, muito recente, portanto, né? Nós estamos falando de uma criança, né? Que agora é que o dispensacionalismo tem sido, na verdade, confrontado, porque durante muitos anos a igreja evangélica, mundo afora, assumiu a posição dispensacionalista, parecendo que era a única, né? Então, esse assunto é um assunto controverso. Eu acho o seguinte: nós, como crentes no Senhor Jesus de todos os séculos, nós deveríamos nos unir em torno daquilo que é efetivamente importante. E muitas vezes, em torno daquilo que é efetivamente importante, nós estamos desunidos, né? Então, esse assunto se vocês forem ouvir outras pessoas, vão observar que existem posições diferenciadas a respeito desse assunto. Infelizmente, nós deveríamos estar unidos quanto à esperança escatológica. Esse é um ponto fundamental da fé cristã, que faz parte propriamente da natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho diz: Cristo voltará e nós o veremos. Obrigado, reverendo. Mas então, os três, por gentileza, se concordamos nisso, todos creem que Cristo retornará física e visivelmente? Sim. Eu também creio nisso, né? Embora o reverendo estava citando as heresias, né, ali de Orígenes, mas há heresias mais recentes também, como por exemplo das Testemunhas de Jeová, né, que Russell, né? Charles Taze Russell, o fundador do movimento, ele anunciou a volta de Cristo para 1914 e levou todas as pessoas para o monte, etc. E não aconteceu como ele havia predito, profetizado. E depois em 1915, novamente, nada aconteceu. Me parece que em 1916 ele morreu.
E aí os seus seguidores dele dizem, realmente Cristo voltou em 1914, mas de maneira invisível. Então ainda há essa polêmica, essa controvérsia, há muitos aí, até entre os adventistas, por exemplo, que acredita, aliás, o nome adventista é por causa disso, dessa visão distorcida, né, sobre o advento, né, da volta de Cristo. Por isso nós temos algumas dificuldades doutrinárias, né, com relação à igreja adventista, e aí eles tiveram que colocar um 7º dia, né, para completar, né. Então eu creio realmente na volta visível, corpórea de Cristo. A Bíblia diz. Ok. Irmãos, e qual será o estado final dos nossos corpos? Pergunto isso porque, especialmente no movimento pentecostal, há um entendimento de que nós seremos espírito. E isso não é exclusividade pentecostal, isso é bem antigo mesmo, mas as pessoas pensam que nós morreremos e seremos espírito. Gostaria de ouvir dos irmãos qual é o estado final dos nossos corpos. Haverão corpos? Teremos corpos? Como será isso? Nesse sentido da ressurreição, eu acho que é bem claro que nós ressuscitaremos com os nossos próprios corpos. Haja vista que Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo para que fosse a primícia dos que haveriam de vir. Então, ele fez aquilo que nós faremos num primeiro estado, num primeiro momento. Então, a nossa ressurreição é uma ressurreição literal. A ressurreição dos corpos é esse corpo que nós vivemos aqui que vai ser ressuscitado e vai ser levado aos céus. É interessante a gente observar que no tempo de Jesus seria difícil imaginar uma reconstituição de um corpo. Haja vista as ínfimas evoluções tecnológicas de pesquisa e tudo mais. Hoje nós temos uma codificação do DNA a partir da qual nós podemos até reconstituir um corpo. Então, de repente, Deus tem lá nosso código de DNA e vai refazer os nossos corpos a partir do nosso próprio DNA, uma conjectura, né? É bacana esse negócio aí, eu gostei. O negócio do DNA, né? O fato é o seguinte, que nós cremos na ressurreição do corpo. E não só a ressurreição do corpo dos crentes, a ressurreição do corpo de todos os seres humanos. As penas eternas serão impostas às pessoas corporalmente, receberão as penas no seu próprio corpo. E nós, os crentes em Cristo, teremos os nossos corpos glorificados, né? O apóstolo Paulo deixa claro que aquilo que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Aquilo que é mortal não pode herdar a imortalidade. Então, até mesmo na volta de Cristo, tem gente que acha que na volta de Cristo nós não morreremos. Sim, nós morreremos. Só que não seremos sepultados. Então, a gente morre e ressurge novamente. O corpo, então, será plenificado de glória. Eu não sei exatamente como é que é isso, né? Mas o fato é o seguinte, que nós teremos um gozo imenso no nosso corpo, né? Aquilo que está reservado para nós porque, na verdade, Deus manifesta o seu amor a todos os seres humanos. Para os incrédulos, o seu amor se transformará em juízo. Para os crentes, o seu amor se transformará em mais amor. Mais amor. Mais amor. Então, nem passou pela nossa ideia o que nos espera, né? Há pouco tempo atrás faleceu a minha esposa. Perdi a minha amada. Vou reencontrá-la. Vou reencontrá-la. E eu a reconhecerei. Haverá, na verdade, uma plenificação da felicidade, da alegria. Nós fomos, como crentes, nós estamos destinados à alegria, à felicidade. Então, quando aonde nós gozaremos isso? No nosso corpo. Seres integrais,
Não seres de a nossa alma, não, seres integrais, né? Se alguém quiser dizer que a alma, corpo, espírito, tudo bem. Eu também não acho que deve ser assim. Nós não somos alma, corpo, espírito, ou alma e espírito. Nós somos seres integrais, né? Sem corpo não é você, né? Então a nossa esperança é aguardar a ressurreição do corpo, para sermos seres íntegros. Eu creio que essa polêmica que gira em torno dessa questão do se ressuscitaremos em corpo glorificado, não, mas em corpo, né, de maneira corpórea, eu já ouvi algumas pessoas levantarem e até de forma talvez simplória, né, dizer assim, o que acontecerá então com aquelas pessoas que foram cremadas, as pessoas que morreram lá no mar, se perderam, né? E destroçados, etc. Aqueles que estão enterrados com o corpo perfeito também têm sua carne totalmente comida pela terra, né? E fica todo desintegrado, né? Então, às vezes, por essa polêmica, as pessoas começam a levantar essas questões a respeito do corpo glorificado. Primeiro porque a palavra de Deus diz que nós seremos glorificados. Como disse o reverendo, não sei exatamente como será isso, mas imagino que deve ser um corpo semelhante àquele de Jesus, quando apresentou aos seus discípulos, quando ele disse, veja que eu não sou um fantasma, né? Ele comeu com os seus discípulos, e etc, né? Toque aqui do meu lado, toque nas minhas mãos, então vai ser palpável, né? Muita gente tem ideia de que vai para o céu, vai virar anjo, vai ter umas asas, né, para poder voar, e etc, né? Então aí já foge um pouco do ensinamento aqui. E ainda as heresias que ensinam sobre a aniquilação da alma, né? Aí o reverendo abordou interessante sobre a questão a ressurreição não somente do corpo dos eleitos, dos salvos, mas também dos ímpios também, que sofrerão também suas punições no seu próprio corpo. Essa é a minha opinião. Ok, vamos então seguir agora para... Samuel. Sim, pode falar. Um momento aqui. O reverendo Ludigero disse aqui que nós reconheceremos as pessoas lá no céu. Só uma abordagem sobre essa perspectiva, que é o fato de que se eu estou lá no céu, tem uma pessoa que eu amei aqui na terra, aí de repente eu procuro no céu todo lá e não a encontro. Isso não seria um motivo de gerar tristeza no coração da pessoa no céu? Isso não seria um motivo da pessoa não ter um pleno gozo, por assim dizer? Você está perguntando para mim? Você é maroto, está querendo me pôr em uma situação, mas eu digo o seguinte, que nós entenderemos o plano de Deus. Nós entenderemos, na verdade, hoje a gente não entende. Hoje nós temos um entendimento muito precário a respeito de Deus. Nós estávamos até conversando no carro, eu falei para a Kessia, tudo que a gente sabe a respeito de Deus é pela declaração negativa. A gente sabe o que Deus não é. Deus é infinito. E o in é não finito. E assim por diante, né? Várias das definições de Deus é pelo contrário. E não propriamente por aquilo que é, né? Nós teremos um entendimento... eu creio que nós, como seres humanos, jamais conseguiremos abarcar tudo o que Deus é. Mas nós teremos um entendimento perfeito do propósito de Deus, do plano de Deus. E o propósito de Deus, não por criar o mundo, mas por criar este mundo, que experimentou a queda, experimentou o pecado, não é porque a Bíblia não diz que os céus manifestam a glória de Deus. Tudo que foi criado revela a glória de Deus, né? Mas este é o aspecto penúltimo. O aspecto mais glorioso da glória de Deus é a sua graça. O apóstolo Paulo repete
constantemente a glória da sua graça. A graça é a coisa mais gloriosa. Ele nos tratar não segundo o que nós merecemos, mas segundo a sua infinita misericórdia. Então eu creio o seguinte: nós teremos esse entendimento amplo a respeito do propósito de Deus. Então nós haveremos de dizer claramente: Deus é bom. Deixa eu colocar um pouco de lenha nessa fogueira aí. Coloca um pouco de lenha nessa fogueira. Você vê, eu estou despertando a controvérsia. Despertando a ira. Eu fiz essa colocação, eu também tenho essa mesma posição do reverendo aqui, mas eu fiz essa colocação porque às vezes a gente tem essas ideias e às vezes não tem ninguém para responder para a gente, né? Porque eu entendo que a partir do momento em que nós estivermos nos céus, nós teremos a condição de falar assim: Deus realmente não podia ter trazido fulano de tal para cá. Porque se ele trouxesse fulano de tal para cá, talvez ele ia ficar infeliz no céu. Porque o céu é um lugar de louvor, de adoração, é um lugar onde o Senhor vai reinar plenamente, né? É a questão do reino de Deus, o sim ainda não, né? Quando nós estivermos no céu, nós vamos ter a plenitude do reino, a plenitude do que nós esperamos, né? Deixa eu interferir um negócio aqui, veja só. Eu acho que no céu nós vamos ter tanta surpresa, a gente vai falar assim: nossa, esse que não merecia, está aqui. Está aqui. Por quê? Porque ninguém merece. Se porventura Deus nos levar para esta situação de plena paz, de alegria, de felicidade, é mera graça, porque nem eu nem você, nós vamos por causa do merecimento de um outro alguém. Todo mundo vai estar lá por causa do merecimento de um outro alguém, e não do nosso merecimento. Aí então, quando a gente encontrar aquele, ele fala assim: nossa, ele está aqui no céu também. Ele vai olhar para mim e ele vai dizer assim: nossa, você também está aqui no céu? Então, eu entendo que a gente vai conseguir ver a glória de Deus manifesta naqueles que não estão lá. Ou seja, o Senhor vai mostrar a sua glória, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, né? A glória de Deus é manifesta nos vasos preparados para a perdição. Hoje, essa é uma perspectiva muito adiante da nossa capacidade de entender, mas no céu nós seremos capazes de entender e ficar feliz, porque aquela pessoa que nós amávamos não está no céu, porque Deus manifestou a sua glória em enviá-la para o inferno. Reverendo, nós iremos abrir perguntas para o final, mas todavia, como o senhor faria parte da mesa, o senhor pode fazer um comentário. Não se aplicaria isso a máxima de que quem não é visto não é lembrado? Então, se eu não vejo minha avó no céu, eu não vou me lembrar dela. Me lembrar, encontrar o senhor lá em Oxford e te ver por aqui, né? Aí existe uma possibilidade de isso se acontecer, mas também, se a gente pensar nessa perspectiva, a gente vai pensar que a gente não vai conhecer as pessoas que nós amamos também. Ou será uma... Os que não estão lá, eu não vejo, eu me lembro. Mas eu entendo que a memória, a lembrança, ela vai acontecer numa perspectiva, sim, numa perspectiva de glorificar o nome de Deus. Vai ser mais uma oportunidade que nós vamos ter de glorificar o nome de Deus por meio daquelas pessoas que não estão lá. Eu vejo mais nessa direção, porque eu vejo que essa ideia de apagar a memória, ou de não ter lembrança de alguém especificamente, essa perspectiva ela traz consigo a ideia de que a gente também pode não lembrar de uma pessoa que nós conhecemos. Porque às vezes, só usando um exemplo, às vezes eu estou andando na rua, uma pessoa fala assim: ô pastor Davidson, eu olho para a pessoa e não lembro dela, mesmo que eu a conheci em algum momento, em algum tempo. Então, se eu chegar no céu, eu pode ter alguém lá que eu vou, olhando nessa perspectiva, que eu vou olhar, ela vai me conhecer, mas eu não vou a conhecer.
Então, por isso que eu entendo que esse conhecimento está diretamente relacionado à forma como a glória de Deus se manifesta. Irmãos, e como... Desculpa, Samuel. O fato é o seguinte, que a Bíblia não é muito clara a respeito desse assunto. Agora, ela é clara que nós vamos conhecer uns aos outros. Parábola, é claro que a gente não pode tirar muita doutrina de parábola, mas a parábola do rico e de Lázaro é clara, houve reconhecimento. Né? E eu concordo perfeitamente, pastor, com o fato de que se porventura você perde, de alguma forma, a memória, ou a memória parcial, você não é você. Nós somos uma composição de memória também. Quer dizer, eu não vou estar lá e eu sou uma pessoa desmemoriada, sou uma outra pessoa. Não, vai ser eu mesmo, vou saber, lembrar, e eu vou estar lembrando assim, estou aqui, eu não mereço estar aqui não, o que eu fiz, os meus pecados e tal. Graça de Deus, misericórdia de Deus, a sua bondade é que me fez escolhido para estar aqui. Né? Inclusive, nós vamos lembrar, eu entendo, eu creio que nós vamos lembrar até dos nossos pecados que nós cometemos aqui. Precisamos caminhar, senão estenderíamos mais neste assunto. Todavia, não é a posição do mediador sentenciar alguma coisa, mas lembrando aos irmãos, teremos a mente de Cristo. Cristo não está hoje no céu se lamentando por qualquer indivíduo que seja lançado no inferno, e não estará eternamente. E nós teremos a mente dele. Então, isso deve nos fazer refletir que nós não lamentaremos tais situações. Como isso ocorrerá, está sendo discutido aqui, e os irmãos veem como que não é fácil, né, o entendimento. Só uma questão aqui que eu queria colocar, quando o reverendo diz que vai encontrar a amada dele lá no céu, e eu não sei qual que é a visão dele sobre isso, talvez ele pudesse esclarecer, porque os saduceus tentaram pegar Jesus nessa questão do casamento, né, na eternidade. Perguntou, se o cara tiver tido 7 esposas aqui na terra, como é que vai ser lá no céu? Né? Ele vai encontrar 7? De quem que ele vai ser marido lá de verdade? Em relação, né, àquelas que foram esposas dele aqui. Então, seria esse encontro no céu na perspectiva do casamento, reverendo? A turma está querendo me pegar. Né? A resposta de Jesus é que no céu não haverá. Não se casa, nem se dá em casamento. Nem se dão em casamento. Né? Mas eu achei muito interessante o reverendo Heber Carlos de Campos, falando a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: que ali a controvérsia dos opositores de Cristo é quanto ao estado intermediário. Isso é a oposição do reverendo Weber, né? Mas o estado final nós reconheceremos. Eu quero ver a minha esposa lá de novo, minha amada, né? Então, se há uma coisa que nos é preciosa aqui na terra, eu creio que isto será de alguma forma restaurado. Não sei se eu vou ser marido dela. Se eu for marido dela, vai ser azar dela, né? Mas é que nem aquela história do marido que morreu, encontrou a esposa no céu. Aí ele chegou para ela, minha amada. Eu falei assim, não, é até que a morte nos separe. Irmãos, pelo tempo que nós temos ainda, não vamos conseguir debater tanto as posições. Entretanto, eu peço que os irmãos, começando pelo pastor Isvaldo, em seguida pode ir o reverendo Davidson e posteriormente o pastor reverendo Ludiero, apresentem para a gente então as visões a respeito do milênio. Muita coisa já foi dita aqui e ainda não foi aberta, não foi explícita. Então, eu gostaria que os termos que forem utilizados sejam abertos, sejam explicados, que os textos que apoiam essa visão sejam colocados. Então, temos que ser muito competentes para fazermos isso em pouco tempo, mas precisamos fazê-lo. E os irmãos, tanto o reverendo Ludiero quanto o Davidson, enquanto o Erisvaldo estiver falando, podem sim questioná-lo ou indagá-lo sobre aquilo que ele está expondo, e assim também na sequência dos demais. Então, iniciando pelo reverendo Erisvaldo,
Apresente então, reverendo, a visão pré-milenista. Ok. O próprio nome já diz, né? Que essa visão do milênio, ela está direcionada à volta de Jesus. E o milênio, a interpretação aqui, se o milênio vai ser antes, durante ou depois, ou não seja no caso do milenismo literal. Mas no questão que diz respeito ao pré-milenismo, é a crença de alguns cristãos de que a volta de Cristo aconteça antes do milênio. Ele vem, arrebata a sua igreja, que aí eles acreditam na questão do rapto, né, do arrebatamento em forma de rapto, onde aquela música O Rei Está Voltando, né, fez muitos fiéis, né, dessa crença, dessa teologia, e eles creem que ele vai voltar, vai botar já segue uma profecia lá de Zacarias, volta, desce para a igreja e fica ali por 7 anos. Aliás, entre os pré-milenistas há duas correntes aí nesse aspecto. Uns que acreditam que é com a igreja que ele vai reinar, do Monte das Oliveiras, né, nessa volta, né, desse milênio de 1000 anos literal, né, 1000 anos. E aí eu tenho uma dificuldade, né, com relação a essa corrente, porque o próprio Pedro diz que 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Então, e partindo do princípio de que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, e aí fica complicado entender literalmente os 1000 anos ali do Apocalipse. Mas essa corrente de pré-milenismo, ela defende essa ideia de que Cristo vai reinar 1000 anos com a sua igreja, e o outro grupo acredita que é o Israel, que Israel vai ser restaurado para reinar com Cristo, Israel como nação, restaurado para reinar com Cristo por 1000 anos sobre a face da terra. E que nesse período da igreja reinando, o diabo vai ser aprisionado também por 1000 anos, não vai ter os direitos, os poderes, né, que Deus concede a ele, né, de fazer as coisas que ele faz, e etc. E essa corrente pré-milenista, ela está bem subdividida, como disse Samuel, é bem complicado para explicar tudo agora, mas ela tem algumas correntes diferentes dentro desse princípio aí do pré-milenismo. Tem o pré-milenismo dispensacionalista, aí o pré-milenismo dispensacionalista ainda subdivide-se em pré-milenismo dispensacionalista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista e pré-tribulacionista. O que seria isso? Que ele estaria reinando com a igreja, no caso do pós-tribulacionista, a igreja passaria pela grande tribulação. Se eu estiver errado aqui, os reverendos me corrigem. E após essa grande tribulação, que a igreja de fato reinará depois desses 1000 anos com Cristo, nos céus, perdão. O mesotribulacionista, que a volta, aliás, o arrebatamento, eu fiz uma confusão, o arrebatamento da igreja aconteça no meio da tribulação. Eles fazem uma interpretação ali de algumas profecias de Daniel, diz que vai ficar 3 anos e meio, né, com a igreja nos ares lá e etc. Então, uma visão atualmente hoje mais defendida pelos meios pentecostais, até onde eu sei, essa visão pré-milenista dispensacionalista. E o pré-tribulacionista é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E ainda defende ainda defende um posicionamento dessa corrente pré-milenista de que as 70 semanas de Daniel, na verdade, não se completaram na profecia. Que a última semana de Cristo na terra foi a 69ª semana. Então a igreja, houve um hiato, né? A igreja não estava nos planos de Deus, estava preparada, e Deus então agora abre uma janela, abre um espaço para a igreja, e com a volta de Cristo, esse reinado de Cristo com a igreja, se completará as 70 semanas
de Daniel. Então, assim, parcialmente falando sobre isso, Deus foi pego de surpresa, então, e não estava na expectativa? Como que é na isso? visão pré-milenista, sim. Na visão pré-milenista, Deus não estava... Até onde eu estudei sobre a visão pré-milenista, a 69ª semana findou-se ali com a morte de Cristo, né? E depois só acontecerá a 70ª semana. Os pré-milenistas estão aguardando o cumprimento da 70ª semana na visão do profeta Daniel. Quer dizer que estou defendendo aqui essa posição, mas eu não creio nisso. Eu vou falar aqui um pouco sobre o amilenismo. O amilenismo é a posição reformada, né, dos reformadores. Eles eram amilenistas, e nessa posição a gente acredita no milênio não literal. O que seria o milênio não literal? Nós estamos vivendo esse período chamado milênio hoje. Esse tempo em que nós vivemos, esse tempo é o tempo do milênio, aguardando, na expectativa da volta de Jesus Cristo, em que ele vai levar a sua igreja. Nessa perspectiva, a gente não acredita, a gente não crê nesse arrebatamento invisível, como é comumente chamado, arrebatamento invisível, que foi muito difundido por Scofield, e também nos nossos meios ele ficou muito conhecido por causa daquele filme Os Deixados para Trás. Então, esse filme difundiu muito a ideia do arrebatamento invisível. Às vezes a gente está andando na rua e vê no carro assim: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Um adesivo colado assim no carro. Nós, amilenistas, não cremos nesse arrebatamento invisível. Nós acreditamos, a palavra de Deus vai falar sobre duas ressurreições, e vai falar: bem-aventurado aquele que participar da segunda ressurreição. O nosso entendimento da segunda ressurreição é a segunda ressurreição, a nova vida em Cristo, né? Então nós somos ressuscitados em Cristo, na pessoa de Cristo. Então essa é a segunda ressurreição, da qual trata o livro de Apocalipse. Então essa é basicamente a visão a visão amilenista. Eu vou defender uma coisa que eu não acredito, né? E agora pediu para eu falar sobre o pós-milenismo. Eu prefiro deixar para vocês, irmãos, porque vocês perceberam, juntar tudo isso que acabou de ser dito aqui na cabeça de vocês vai ser complicado, né? Que é pré-milenismo, tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista. É uma confusão das carepas, né? Então, eu sugiro a vocês o seguinte: tem um livro chamado Milênio, Significados e Interpretações. Ele foi editado por um autor americano chamado Robert Close. O nome dele não é muito bom, não, porque parece que é um Roberta Close, né? Mas ele pegou 4 expoentes, grandes teólogos, representantes das 4 posições que existem: pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, Milênio, Significados e Interpretações, publicado pela Luz para o Caminho. Então, o pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo. Eu conheço os autores de cada posição. Aí então um autor, um escritor, defende uma posição, os 3 outros vêm e atacam. É ótimo o livro, porque aí você vai ter uma ideia do que é efetivamente cada uma das posições. Quero só dizer para vocês o seguinte: historicamente se conheceu o pré-milenismo histórico, é por isso que ele é chamado histórico. João Calvino reconheceu a existência do pré-milenismo histórico, e ele disse: eu não vou nem discutir bacana, hein? Gostei de ver.
Então, ele disse assim: não vou nem discutir este ponto de vista pré-milenista histórico. Não vou nem discutir este tema, porque ele é pueril. Era a posição de João Calvino. Então, veja só. O pré-milenismo dispensacionalista ele é mais recente. Surgiu na Inglaterra com um camarada chamado J.N. Darby, os darbistas, né? Que fundaram a Igreja Darbista, ou também chamada Igreja dos Irmãos. Inclusive tem no Brasil aqui essa igreja, né? A Igreja dos Irmãos. O J.N. Darby, ele não está tratando só da escatologia, não. Ele está tratando das escrituras como um todo. Ele divide, J.N. Darby, porque depois tem outros tipos de dispensacionalista também. Ele divide as escrituras em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, profecia, graça e reino. Cada uma destas dispensações termina em juízo. Era a posição de J.N. Darby, que foi uma posição rejeitada na Inglaterra. Só que Scofield, que foi citado, que agora já nos Estados Unidos, pega a posição de J.N. Darby e põe no pé da página das Escrituras. Bíblia anotada, gente, tem muita Bíblia anotada por aí. Bíblia anotada é um perigo, seja ela qual for. Quem divulgou Bíblia anotada foi a Igreja Católica Romana. Não é propriamente uma visão protestante. Os protestantes, a Sociedade Bíblica Britânica até hoje diz assim: Bíblia sem anotações. Porque o que acontece? Você tem uma Bíblia com anotação, você lê a anotação e não lê o texto bíblico. A anotação, gente, é anotação humana. O texto bíblico é que é sagrado. Então foi o que aconteceu. J.N. Scofield pôs as notas de rodapé e aí divulgou-se o dispensacionalismo, né? Então vem esse negócio de pós, de tribulacionista, não sei o que lá, é uma confusão imensa. O fato é o seguinte, que o que se crê em relação ao texto das Escrituras, por exemplo, em relação ao arrebatamento, a palavra técnica para entendermos o arrebatamento é o encontro. Encontro com o Senhor nos ares, que é a palavra aparênteses. Então, esta palavra é uma palavra definida pelas parábolas das bodas. Aí diz o texto das Escrituras: eis o noivo, saiamos ao seu encontro. É a mesma palavra parênteses. O que acontecia naquele período? Acontecia o seguinte: o noivo vinha do lado de fora da cidade. Ele entrava na cidade, mas antes de entrar na cidade, ele era recebido por uma comitiva que não impedia a trajetória do noivo. A comitiva dava as boas-vindas e aí ele encontrava a noiva, né, e entrava nas recâmaras. Então, o arrebatamento da igreja, eu creio no arrebatamento da igreja, que esta comitiva, os crentes em Cristo que serão, subirão e encontrarão com o Senhor nas nuvens, para este encontro com o Senhor nos ares, e voltarão imediatamente, não interrompendo a trajetória. E aí então, o Senhor Jesus Cristo estabelece o grande juízo sobre a terra. E a divisão entre crentes e incrédulos já estará estabelecida, porque os crentes é que subirão em comitiva. Quando voltarem, imediatamente já está estabelecido os que estão à sua direita e os que estão à sua esquerda. Os que estão à sua esquerda, ou à sua esquerda, ele dirá: malditos para o fogo eterno, benditos
sejam recebidos na minha presença, né? Então, na verdade, irmãos, o que o pós-milenismo crê é que o anúncio, e eu não sou pós-milenista, eu sou amilenista também, mas a palavra amilenismo não é boa, porque amilenismo é não milênio. Nenhum amilenista crê no não milênio. Nós cremos no milênio também, mas que milênio? O milênio estabelecido por Cristo na primeira vinda de Cristo. Ele estabeleceu o seu reino. Então nós estamos vivendo no milênio, neste período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, então, para os pós-milenistas, é que o evangelho vai ser anunciado e o evangelho será bem sucedido. E ao ser bem sucedido, se estabelece na terra um reino de paz, as armas serão transformadas em arado e assim por diante. Eu não sou pós-milenista, eu creio que a volta de Cristo é uma volta para um estabelecimento definitivo. Que período nós estamos vivendo? Um período de contradição. Um período em que cresce o trigo e ao mesmo tempo, para e passo, cresce o joio. Não se pode separar o joio do trigo. Por quê? Porque se você arrancar o joio, vai arrancar trigo também. E o problema todo é o seguinte, que não existe trigo só do lado de fora, existe trigo do lado de dentro, né? Então, quando Cristo voltar, haverá a grande ceifa, e aí então ele separa o joio do trigo, o joio para o fogo, o trigo para os celeiros, que é uma figura. Eu creio que a volta de Cristo acontecerão situações que são chamadas de concomitantes da segunda vinda de Cristo. O quê? Quais são as concomitantes? O que acontecerá simultaneamente? Cristo volta, arrebata a sua igreja, a igreja volta, há separação, juízo final e estabelecimento do estado eterno. A segunda vinda de Cristo não estabelece um milênio na terra. A segunda vinda de Cristo estabelece o estado eterno. E isto, na verdade, irmãos, foi defendido durante a grande parte da história da igreja. Os pais apostólicos tinham este posicionamento. No período da Reforma Protestante, este posicionamento foi estabelecido, né? Então, lembre-se, amilenismo não é uma palavra muito boa. Então, como é que chamam o autor? Há um autor muito importante que diz o seguinte, que a palavra preferível seria milênio realizado, e não propriamente amilenismo. Agora, já que não tem outro jeito, todo mundo fala em amilenismo, né? Eu acabei assumindo também, eu sou amilenista, né? Mas eu creio no milênio realizado. Ou melhor, a primeira vinda de Cristo estabelece o seu reino o seu reino milenar nesse sentido de um período perfeito, completo. A segunda vinda de Cristo termina este período, estabelecendo o estado eterno. Samuel, eu queria fazer uma pergunta para o pré-milenismo, com relação aos 1000 anos. Esses 1000 anos, qual mil ano vai ser qual ano? Porque nós temos o ano judaico, que ele é baseado no calendário lunar. Então, o mês tem 28 dias, 12 meses. O nosso calendário é calendário solar. Então, o nosso mês é mais longo, o ano é mais longo. Se a gente for ter um milênio de 1000 anos, vai ser o ano lunar ou solar? Baseado nisso, qual que é o critério para a gente saber qual é essa questão aí? Mas ele só complica as coisas, né? Já está tão complicado, né? Para mim é indiferente, pastor. Para mim é indiferente, porque a palavra 1000 ali significa período completo. Período completo de tempo. Qual o tempo? Não sei. É o período completo. Se é um período completo, terminou o propósito, estabeleceu-se as condições deste período, Cristo volta.
Ô, Samuel, só aproveitar uma deixa do reverendo aqui. Não quero complicá-lo não, mas essa história de um reino, um estado eterno na terra, uma terra transformada, porque alguém outro dia estava argumentando comigo sobre reino de Deus e reino dos céus. Queria ver se o senhor faz alguma diferença entre esses dois nomes. O argumento dessa pessoa é de que há pessoas que estão no reino de Deus e que não estarão no reino dos céus. Que aí é o que faz diferença entre os galardões e etc e tal. A única explicação que ele encontrou, na verdade, ele é discípulo do Décio Meirelles, né? Não sei se você conhece Décio Meirelles. A única explicação que ele encontrou... Pastor, deixa eu tentar Meirelles, colocar o que eu entendo a respeito do assunto. Quando nós falamos em céu, o céu está onde? Está lá. Nós não vivemos no céu aqui, nós vivemos na terra. Agora, no Apocalipse diz que a Jerusalém vem descendo do céu. O estado eterno é onde céu e terra não se separam. O céu não estará lá. O céu estará aqui. Aonde? Na terra. Como é que vai chamar esse período? Novos céus e nova terra. Agora, não é outro céu e outra terra. É novos céus e nova terra. Então, eu digo o seguinte, que esse período é um período no qual não se estabelece divisão. Agora, quanto ao galardão, é outra coisa mais complicada. Pastor, você complica demais. Vou dizer um negócio, galardão não dá para entender. O que eu sei é o seguinte, que no inferno todos estarão na plenitude da desgraça. Contudo, vê o paradoxo. Todos estarão na plenitude da desgraça. Contudo, uns mais do que os outros. Eu não sei entender esse negócio não. Agora, nos céus, todos estarão na plenitude da graça. Contudo, uns mais do que os outros. É que nem casamento. Desculpa, eu vou só terminar. É que nem casamento. No casamento, todo mundo está feliz. Não é? No casamento, todo mundo está feliz. Contudo, uns mais do que os outros. Os convidados estão todos felizes. Mas os convidados não querem ser os noivos. Não é não? Os padrinhos estão mais felizes do que os convidados. Mas os padrinhos não querem ser os noivos. Os pais dos noivos estão mais felizes do que todos os outros. Agora, quem está mais feliz? Os noivos. Agora, todo mundo está feliz. Contudo, uns mais do que os outros. Então, essa palavra que o senhor colocou inicialmente sobre céu na terra, foi isso que eu colocou, né? Foi céu e terra juntos. Céu e terra juntos. Então, você não vê diferença entre reino dos céus e reino da terra. Reino de Deus e reino dos céus. Não há diferença na Bíblia. Quer dizer, eu estou respondendo segundo o que eu entendo. Sobre essa questão da terra, a gente vai ver lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fazendo um discurso sobre isso, que a terra clama por um libertador. Porque quando o homem pecou, quando o homem pecou, o que aconteceu? Maldita é a terra por causa de vós. Então a terra está debaixo de uma maldição. E a morte de Cristo, ela não apenas salva a nós, mas ela redime a criação como um todo, passando também pela redenção da terra. Então, quando Cristo voltar, essa terra vai ser o pleno do plano de Deus. Então, a gente vai estar aqui, não numa terra onde vai haver terremotos ou algo nesse sentido. Exatamente. Mas é uma terra plena, na plenitude daquilo que Deus planejou para ela. Porque o que aconteceu? O homem no Éden, quando ele desobedece, ele quebra a harmonia. O que era cosmos, que quer dizer harmonia, virou caos, que quer dizer desarmonia.
Então, a partir desse tempo... Deixa eu fazer interromper, para as mulheres aqui. Você sabe de onde vem a palavra cosmético? Da palavra cosmos. Quando você vai na frente do espelho e passa o cosmético, você restaura o caos para o cosmos. O que estava um caos vira o cosmos. Mas nessa perspectiva, a restauração da Terra, ela vai fazer ela clama por um libertador. O libertador é Cristo, já morreu, já pagou o preço, e na sua volta essa harmonia vai ser colocada novamente em harmonia. Sobre a questão do galardão, o irmão Samuel, o reverendo Ludier, eu ouvi uma explicação do Dr. Russell Shedd sobre essa questão do galardão, que eu achei muito bacana. O galardão vai funcionar da seguinte forma, segundo o Russell Shedd, e posição que eu também acho interessante, é que o galardão vai ser a capacidade que a pessoa vai ter de gozar da presença de Deus. Por quê? Ele ainda cita um exemplo assim. Se você pegar vou contextualizar aqui a palavra dele. Se a gente pegar um MC desse tocador de funk aí, se você levar ele para ouvir, para participar de um concerto lá da Orquestra de Nova York, ele vai ficar feliz? Mas isso quer dizer que o que está tocando lá naquele concerto é ruim? Não, mas ele não sabe apreciar a beleza. Mas não vai ter funk no céu. Não, com certeza. Então, o galardão seria essa capacidade da gente estar na orquestra, no concerto, e apreciar a beleza. Então, seria mais ou menos o seguinte: algumas pessoas, pelo relacionamento mais próximo com Deus, vão saber desfrutar melhor, vão ter a capacidade de desfrutar melhor da presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para mim, eu queria morrer e ir para o céu, que isso para mim seria infinitamente melhor. A maioria de nós prefere viver aqui na terra e ganhar muito dinheiro, né? Então a gente não tem o desfrute, a alegria de desfrutar da presença de Deus. Então, nesse sentido aí, é essa a perspectiva do galardão. E com relação ao inferno, eu acho que vai ter galardão no inferno também. Mas no sentido de que o sofrimento de algumas pessoas vai ser multiplicado. Ou seja, umas pessoas vão sofrer mais do que outras. Por quê? Porque algumas pessoas viveram uma vida, como diz aí no popular, era quase um crente, né? Tinha uma conduta ilibada, eram pessoas honestas, de bom trato. E aí a gente olha lá o exemplo de Adolf Hitler. Se houvesse uma igualdade entre eles de sofrimento, não seria justo. Então, por isso, as pessoas más, as pessoas que praticam mais maldades, elas vão sofrer mais em decorrência da questão do galardão. Ou, eu vou inventar uma palavra aqui, um desgalardão. Bom, agradeço a presença dos reverendos, a disponibilidade, dedicação a expor da melhor maneira possível. Digo aos irmãos que infelizmente não temos como abrir para perguntas agora, entretanto, aproveitemos a facilidade que nós teremos ao final do culto, nos aproximarmos dos pastores, e caso tenham anotado perguntas ou tenham dúvidas, que procurem os pastores ao final do culto e coloquem as questões que eles terão o maior prazer de respondê-los. Então vamos nos preparar, porque já estamos quase na hora para começarmos o culto. Agradeço aos irmãos também que compareceram e tiveram tanta educação, elegância e postura para respeitar, e não tivemos interrupções, conversas, algo semelhante. Então Deus nos abençoe e vamos preparar para começar o culto agora.